Oi, gente, meu nome é Lara e hoje eu vim aqui pra contar um pouquinho da minha história e explicar por que eu decidi largar tudo no Brasil e vim morar nos Estados Unidos. Pra começar, eu posso dividir a minha decisão em 3 pontos principais. O primeiro deles é que eu simplesmente parei de me identificar com o Brasil. E no começo eu não sabia se essa falta de identificação com o Brasil, com as coisas, com as pessoas, com as oportunidades ao redor de mim, eram relacionadas diretamente ao fato de eu estar insatisfeita com a minha vida no Brasil só naquele momento, ou se o meu significado de vida era para conseguir outras coisas, explorar outros cenários, outras culturas e me descobrir em outro lugar. Então eu não sabia. Eu só tinha esse sentimento, essa sensação, essa intuição de que não é o lugar para mim. E eu continuava me perguntando: é isso mesmo que eu quero fazer? É assim que eu quero que a minha vida continue? Eu já sabia tudo que a minha vida ia ser se eu continuasse no Brasil. Ia conseguir um trabalho, ia morar na casa da minha mãe por vários anos, até não sei quando, ia juntar dinheiro. Então, assim, tudo isso junto me deu essa motivação de eu acho que vale a pena eu sair do Brasil e ver o que tem lá fora. Eu nunca tinha saído do Brasil. Muitas vezes eu me sentia todo tipo no lugar certo. Essa era a pergunta que eu não conseguia responder. Eu acabei percebendo que eu tinha que sair do Brasil e tentar explorar um pouco mais quem eu sou. Eu acho que esse era a minha fome principal no começo. O segundo motivo que me fez sair do Brasil foi oportunidade de trabalho e simplesmente um ensino diferente. Eu comecei a fazer muita pesquisa porque eu estava muito interessada em como que é a vida lá fora, por que as pessoas se dão tão bem. Pra mim, na minha cabeça, todo mundo se dava bem nos Estados Unidos, todo mundo se dá bem na Europa, mas por que aqui no Brasil tem tanta diferença, desigualdade? Por que algumas pessoas vão pra faculdade e elas não conseguem ter as mesmas oportunidades de outras pessoas que fizeram a mesma faculdade? Eu achava que, na minha cabeça, isso era uma culpa do país. Não é que os Estados Unidos é ótimo e o Brasil é horrível, mas na minha cabeça de 18, 19 anos, era um pouquinho do que eu pensava. Mas eu comecei a fazer muitas pesquisas sobre o estilo de ensino e sobre oportunidades de emprego. Com relação aos estilos de ensino, eu acabei lendo, vendo um pouquinho da infraestrutura nas salas de aula, nos laboratórios, como que os alunos mostram que são as aulas. E tinham aulas que tinham poucos alunos, tinham aulas que tinham muitos alunos, mas uma coisa que eu percebi que era bem consistente é que os professores, né, o conteúdo das aulas era muito mais focado, muito mais condensado do que no Brasil. Como eu também fiz faculdade no Brasil, eu consigo dizer categoricamente que tem muito mais conteúdo que você aprende no Brasil fazendo o mesmo bacharelado, né? Então, por exemplo, eu fiz engenharia civil, muito mais coisa que você aprende no Brasil com relação a volume de conteúdo do que nos Estados Unidos. Mas isso não significa que você é um profissional pior ou melhor que o Brasil ou não. O ponto principal é que nos Estados Unidos, o que eu percebi é que tem muito mais foco no que você vai precisar. Então, em cálculo, você vai aprender a fazer suas derivadas, você vai aprender a fazer suas integrais, você não vai aprender a provar que você tá aprendendo, que era uma coisa que eu vi muito na faculdade no primeiro semestre no Brasil. Isso foi uma coisa que eu achei interessante, porque por que eu vou ocupar tanto espaço na minha cabeça com tanto conteúdo que talvez não vá ser usado no futuro, quando eu posso simplesmente usar o espaço na minha cabeça para aprender o que eu preciso saber. Isso era uma coisa que eu achei muito legal no ensino dos Estados Unidos versus no do Brasil. E com relação, por exemplo, até o horário de aulas, no Brasil eu tinha horas e horas de aula, não consigo nem lembrar, não consigo nem te falar quantas horas eu tinha de aula, mas nos Estados Unidos, por exemplo, para cálculo, eu tinha 3 aulas de 45 ou 50 minutos e uma aula que a gente chamava de laboratório de cálculo, que é basicamente fazer exercícios a mais, etc. Depende da aula, o laboratório é uma coisa diferente. Tipo, química é um laboratório mesmo. Então a gente tinha basicamente 4 aulas por semana, sendo que 3 eram aulas de conteúdo e cada aula tinha 50 minutos. E no Brasil eu lembro que era pelo menos 5 aulas. Então, assim, era 5 vezes mais do que eu tinha nos Estados Unidos. Eu tinha muito mais aula e eu tinha que aprender muito mais conteúdo também. Então, tudo isso acabou me fazendo perguntar também: será que é esse o estilo de ensino que vai me ajudar a florescer, a atingir o meu potencial máximo? Eu não sabia, podia ser, mas também podia não ser. Eu queria explorar todas as possibilidades. Como eu disse, a outra parte nesse segundo motivo, além do estilo de ensino, eram as oportunidades de trabalho. Então, quando eu tava pesquisando sobre como que funcionam os estágios, etc., eu não tava muito familiarizada com as dificuldades de conseguir emprego, de conseguir estágio nos Estados Unidos, sendo um aluno internacional. Porém, eu estava familiarizada com o processo de seleção. Então, as faculdades normalmente têm as feiras de trabalho, onde um monte de empresas vêm e você consegue fazer um networking com empresas, com recrutadores e às vezes até entrevista ali mesmo na faculdade. Existem outras feiras de emprego que não necessariamente são na faculdade, que são mais relacionadas ao seu bacharelado. Então, por exemplo, de engenheiros ou de cientistas da computação. Então, existe
existem vários tipos de feira que oferecem esses trabalhos e não tô dizendo que não existem no Brasil, mas o ponto é que saindo da faculdade, o salário que eu via fazendo minha pesquisa, descobri que as pessoas que faziam engenharia civil como eu, tinham aqui nos Estados Unidos, em comparação ao Brasil, era muito mais alto. E eu não tô dizendo, óbvio que é muito mais alto, porque o dólar vale muito mais do que o real. Óbvio que você vai ganhar mais nos Estados Unidos, porque o dólar vale mais, mas você também vai gastar mais. Tô te falando mais da qualidade de vida mesmo, de você estar nos Estados Unidos, primeiro emprego como engenheiro civil, versus no Brasil como engenheiro civil. Então, eu percebi que as oportunidades aqui nos Estados Unidos eram melhores do que as do Brasil, pra mim. Então, eu também tava muito mais animada em seguir essa minha intuição de sair do Brasil e ir pros Estados Unidos. Terceiro motivo, uma consequência direta das oportunidades de emprego serem melhores, é basicamente a qualidade de vida, como eu tava dizendo. Então, você vai ganhar mais dinheiro, você vai gastar mais também, claro. Mas a qualidade de vida aqui nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Então, falando mesmo de ensino público, que, claro, tem seus defeitos aqui nos Estados Unidos, assim como existem defeitos no ensino público no Brasil. O ensino aqui nos Estados Unidos público é muito bom. Então, comparado ao que eu vejo no Brasil, tem muitos pontos positivos e, por causa disso, muitos alunos que estão no ensino público aqui nos Estados Unidos conseguem a oportunidade de ir para faculdades muito boas. E aí ter as mesmas oportunidades que uma pessoa que foi para uma escola particular, por exemplo. Isso é uma coisa que já mostra desde o início da sua vida que a qualidade de vida vai ser um pouco mais elevada. Agora, quando você olha a infraestrutura das casas, a infraestrutura das cidades, das faculdades, tudo isso me deixou muito animada para vir para os Estados Unidos, principalmente com relação à violência. Então, a violência no Brasil era uma coisa que me deixava muito, assim, não poder sair na rua com meu celular, não poder levar meu computador na mochila, porque eu tô com medo de ser roubada, não poder usar uma mochila que tem uma marca ali. Então, assim, todos esses medos, essas inseguranças que eu tinha no Brasil, junto com as pesquisas que eu fiz sobre o estilo de ensino e as oportunidades de emprego e essa inquietude que eu tinha, foram os 3 motivos principais que me fizeram sair do Brasil. E eu tô aqui nos Estados Unidos, saí do Brasil em 2015, estudei, fiz meu bacharelado, fiz meu mestrado e agora eu tô trabalhando. Olhando pra trás, eu só tenho a dizer que tô muito agradecida que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, que eu tive essa inquietude, que eu realmente insisti pra eu poder vir pra cá. E no final, claro que eu tive minhas dificuldades, mas tô feliz agora. Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês a entender melhor por que eu saí do Brasil. Não sei se vocês se identificam. Se identificam, comentem aqui embaixo, mandem perguntas e eu vou fazer outros vídeos pra responder as dúvidas de vocês. Beleza? Tchau!